Bem-vindos a mais um Linkcast, o canal que conecta você ao futuro. O meu nome é Tamires Mansur e hoje nós estamos com um convidado especial. Hoje nós vamos falar sobre o que o futuro tem de melhor a oferecer. Bem-vindo, Jean. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui participando do Linkcast, poder contribuir aí um pouco com conteúdos e discussões aí do que a gente tem vivido no nosso mundo hoje, voltado para a inteligência artificial e novas tecnologias. É uma satisfação estar aqui. É um prazer recebê-lo. Apresenta aí para os nossos espectadores. Então, meu nome é Jean Almeida. Atualmente eu trabalho como consultor em tecnologias voltado para segurança eletrônica e inteligência artificial, em projetos aí customizados com gerenciamento unificado, BI e outras inovações que o nosso mercado ele tem proposto, né, para os parceiros e para os clientes finais aí. Hoje a gente encontra muita inteligência artificial em tudo, em onde Verdade. quer que a gente vá, né? E agora em equipamentos como câmeras de segurança e outros equipamentos que estão chegando no mercado cada vez mais atualizados com essas ferramentas. O que você pode me falar um pouquinho sobre isso, a utilização da inteligência artificial no mercado hoje em dia? Então, você comentou algo extremamente importante. A inteligência artificial hoje ela vai para além de equipamentos eletrônicos, né, propriamente dito. Hoje nós temos tecnologias e ferramentas que permitem facilitar trabalhos de edição de vídeo, design gráfico, criação de roteiros, de redações, né? Então tem uma infinidade de aplicações que a IA hoje vem facilitando uma porção de mercados e de verticais de negócio. Dentro do nosso contexto aqui especialmente, né, pensando em segurança eletrônica, hoje a IA ela permite, por exemplo, no caso do CFTV, pela visão computacional, não só o reconhecimento facial, que é uma tecnologia já difundida, bastante conhecida, mas hoje outras possibilidades, como o gerenciamento de filas, você conseguir perceber quanto tempo os clientes em média gastam na fila de atendimento, você ter a expressão desse público pela expressão facial mesmo, se eles estão felizes, se eles estão confusos, se eles estão insatisfeitos, dentre outras possibilidades, para transformar os equipamentos que antes eram só para segurança, agora em fontes de dados para tomadas de decisão no negócio, marketing e outras possibilidades que a inteligência artificial veio tornar mais inteligente todos esses dispositivos, né. Da mesma forma, segue o controle de acesso, o alarme de intrusão, são outras possibilidades tecnológicas que a IA vem, influenciando também hoje em dia, né. Então, é um universo gigantesco. É um universo infinito, né? É, Várias verdade. oportunidades. Eu trabalho com criação de conteúdo e o que a gente mais vê hoje são pessoas que estão utilizando a inteligência artificial para gerar conteúdo, às vezes, que elas não dominam. E a gente vai Perfeito. ver uma proliferação gigante de conteúdos feitos por inteligência artificial hoje no mercado. E tendo essa base, já que a inteligência artificial ela abrange tantos pontos, quais são os aspectos éticos e regulamentares que a inteligência artificial hoje segue? Hoje existe 2 grandes debates nesse assunto, não só no Brasil como no mundo, né. O primeiro deles qual é a preocupação do mercado sobre a substituição de determinados cargos e funções e pessoas pela IA. Então hoje é uma preocupação que toda a onda tecnológica acaba trazendo para a nossa sociedade entre, a importância da gente inovar, da gente avançar com novas formas de se fazer as coisas, e o que fazer com hoje os profissionais que cuidam exatamente dessas tarefas, né. Então, esse é um grande debate, e o outro é sobre a privacidade de dados, que a inteligência artificial também ela acaba influenciando, e até mesmo sobre discussões a respeito de, dignidade das pessoas, né. Existe um PL hoje no Brasil, se eu não me engano 2338, que está tramitando aí no Senado, buscando regulamentar o uso da IA aqui no Brasil. Então já é um assunto que o governo, né, tem se preocupado e tem criado formas de
manter um equilíbrio na evolução das coisas, sem travar ou censurar a evolução tecnológica que é necessária hoje na nossa vida, né? E só comentando alguns aspectos dessas duas discussões. Primeiro, aqui no Brasil já não é novidade a preocupação que nós estamos tendo com a proteção de dados. Isso se deu desde lá do Código de Defesa do Consumidor, né, Marco Civil da Internet e outras iniciativas que surgiram nessa preocupação, até desembocar na LGPD, que hoje é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. E a LGPD ela já versa sobre uma série de preocupações de que tecnologias para fazer a coleta, armazenamento e compartilhamento dos dados de pessoas precisam passar por alguns crivos legais, né? E a inteligência artificial ela acaba sendo impactada nesse sentido, porque principalmente no caso do CFTV, onde a coleta de dados acontece o tempo todo, inclusive dados sensíveis das pessoas, como a biometria facial, né? Você, através do CFTV, consegue ter alguns dados das pessoas, mesmo que elas não tenham autorizado previamente aquela coleta, porque aí tem outras finalidades, que é a segurança e o monitoramento, né? Então, a grande discussão é o que os equipamentos podem coletar de dados, independente do propósito final com isso, que seja legal, que seja ético. Então, essa já é uma preocupação que existe. E é uma discussão muito grande que deu há pouco tempo em São Paulo, né? Não sei se você viu. Perfeito. Eles estão fazendo Smart Sampa. Uhum. E virou uma discussão gigante sobre essa parte de privacidade, como que eles vão trocar câmeras por câmeras que têm identidade, que têm a inteligência artificial. E todo esse aspecto, as pessoas começaram a ficar preocupadas e virou isso O circo foi armado, né? Exatamente. E eu diria que, acho que o grande gatilho para que houvesse essa preocupação, principalmente pensando em IA no CFTV, são soluções de péssima qualidade que começaram a ser implementadas aqui no Brasil, no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, sejam pela deficiência desses algoritmos e até mesmo pela má implantação das empresas de tecnologia. Por isso a importância da gente se preocupar com a devida qualificação, né, dos parceiros, tecnicamente, comercialmente falando, porque um algoritmo ruim e mal implementado tem um potencial discriminatório muito grande. Então, os Sim. falsos positivos que aconteceram em projetos de Smart City, em projetos de estádios de futebol, casas de eventos, que fez com que pessoas pudessem ser abordadas e até presas, porque simplesmente o sistema confundiu ser com a outra, suscitou esse grande debate. Então, hoje, principalmente projetos de larga escala, sempre a gente vai se deparar com essa preocupação, não somente da privacidade, do que o sistema está coletando, aonde está armazenando, com quem está compartilhando, quanto tempo esses dados estão ficando retidos ali do usuário, até mesmo o nível de assertividade dessas tecnologias, né? Então, a gente teve outros casos do metrô de São Paulo, que foi um caso também emblemático aí sobre esse assunto. Mas eu acho que o importante não é a gente sacrificar a tecnologia, mas a gente conseguir adequar essas soluções técnicas aos requisitos legais, mas mantendo a evolução tecnológica e a importância que as tecnologias vão trazer para o nosso dia a dia, não só para a segurança pública, a segurança das pessoas, mas também para a facilidade comercial, industrial, de mobilidade urbana e tantas outras preocupações que a gente tem na vida hoje, né? Até porque é algo muito recente no mercado, né? A estimativa 3, 4 anos atrás era que a inteligência artificial começaria a ganhar mercado em 10 anos. Não passou nem a metade Não. disso, já está aí ativa em cima de todo mundo e é uma ferramenta que está à mão de todo mundo, né? Exatamente. E a gente vai ver muito as brigas que estão tendo entre gravadoras. A inteligência artificial veio para trazer uma dor de cabeça para as gravadoras gigante, porque aí a gente vai vir com problemas com dubladores, problemas na área musical. O impacto é muito grande. Exatamente. Na verdade, a IA, ela potencializou um conceito que já existia há um bom tempo
nesse nosso contexto tecnológico, que é o do faça você mesmo, né. Eu lembro que alguns anos atrás, quando as empresas começaram a disponibilizar equipamentos de rede, roteadores, com a facilidade de ter um assistente de configuração, um passo a passo lúdico ali, acabou gerando também essa discussão. Então, onde que fica o papel do técnico, né, do especialista, do analista, que até então tem essa atuação operacional de botar para funcionar o equipamento, e agora os próprios fabricantes, as próprias indústrias estão entregando essas soluções de forma que o próprio usuário final consegue se virar por si mesmo, né. Então esse faça você mesmo, ele ganhou uma escala enorme com a IA, porque hoje, uma pessoa que, nunca estudou, por exemplo, nunca fez um curso, não tem uma formação em redação, ela dá meia dúzia de descrição e recebe um artigo pronto. Hoje uma pessoa que não tem expertise na parte criativa, ela consegue artes, ela consegue, vídeos, animações com poucos cliques também para poder gerar o conteúdo dela. Então, inclusive eu estava até vendo há pouco tempo IAs voltada para a área de construção civil e de decoração. Então você descreve os dados do projeto e ela já te dá a maquete 3D daquele projeto que você está desenhando, ou então você dá uma breve descrição ou sobe uma foto do seu espaço, da sua casa, ela já te entrega inúmeras opções de decoração para você fazer. Então é o que a gente comentou, a IA ela traz uma preocupação, quanto a algumas atuações, mas eu queria deixar claro que assim, ó, a grande questão não é que a IA vai substituir pessoas e funções necessariamente. Na verdade, ela vai substituir, de repente, profissionais que não sabem trabalhar com IA. Então, você aproveitar essa onda para que essas ferramentas sejam um facilitador do trabalho na expertise que você já tem, a pessoa pode potencializar os seus negócios. Então, não é ficar com medo de ser substituído. É saber se adaptar a essa nova onda tecnológica, assim como veio tantas outras Sim. e o mercado continuou. Então, em certo sentido, é até bom a gente ser provocado a inovar, a se adaptar, a sair, do mais do mesmo, né, e fazer diferente as coisas. E assim como já tem profissionais em todas essas áreas que a gente citou, de redação, de design, de edição, de produção de conteúdo, que já estão sabendo surfar essa onda, criando novas possibilidades de negócio, de atuação, de rentabilidade, ao invés de se sentirem ameaçados pela IA. Então o grande segredo é aproveitar o momento ao invés de ficar preocupado com ele, né. Sim, sempre vai ter esse medo de É perder verdade. espaço para a máquina. Isso a gente está vendo há muito tempo, né? Desde a Sim, Revolução sim. Industrial já vinha esse questionamento: poxa, vamos perder espaço para máquinas. E agora chega mais uma revolução, porque ela é uma revolução digital, trazendo várias oportunidades. Sem dúvida. E querendo ou não, a gente vai ver também com a chegada do celular como o mercado mudou e várias marcas se perderam no meio desse processo. Quem não se atualiza vai ficar para trás e uma hora vai perder a parte do mercado. E é muito legal porque existe uma pesquisa falando que em 5 anos, pelo menos 85% das empresas que existem hoje deixarão de existir. Olha só. Pelo menos deixam de existir da forma com que estão hoje, né. Não, elas deixam de existir e sequer são lembradas. Aham. As marcas hoje, você vai ver, nós temos hoje um facilitador muito grande que é em relação à internet. Hoje com a internet você consegue fazer seu próprio site, Perfeito. você consegue estar ali atuando, seja até em redes sociais, né. Hoje você já consegue fazer pagamento via WhatsApp. Então a facilidade ela é muito gigante. Hoje o o caminho é pessoas mais humanas, usando mais recursos de máquinas, Perfeito. usando mais esses recursos. E no meio disso tudo, que você vê em relação à inteligência artificial, quais são os pontos-chave que você acha que são os mais assertivos, que até hoje eles deram certo e que tem uma probabilidade muito grande de aumentar essa chance de crescimento no futuro? Ó, assim, ó, eu vejo que a IA ela veio para ficar. Com É um certeza. caminho sem volta. E é por isso que eu quero reforçar o que a gente já vem conversando aqui, né,
nesse bate-papo de que a necessidade das pessoas se adaptarem ao invés de se sentirem ameaçadas. Se a gente se sentir ameaçado e isso travar, a gente vai ficar para trás, não tem jeito, né? Mas eu diria que a IA, ela tem um poder de facilitar a nossa vida e facilitar os negócios de forma a aumentar a nossa produtividade e conseguir, talvez, colocar em prática aquela máxima que existe no mercado corporativo de fazer mais com menos, né? Sim. Então, hoje, se eu levo 3, 4, 5 horas, 2 dias, 3 dias para executar uma tarefa, e eu tenho a possibilidade de usar uma ferramenta de IA para encurtar esse caminho, não é a gente perder a expertise e o zelo de fazer bem feito e buscar excelência, mas é usar ferramentas que vão facilitar, que vão agilizar a entrega da nossa solução para o nosso cliente. A gente precisa aproveitar disso, porque se eu não aproveitar, o meu concorrente vai, e Com aí eu vou certeza. perder eficiência, vou perder time. Então, você conseguir ser mais produtivo usando essas ferramentas é uma das grandes formas que as empresas hoje, os profissionais têm de se manterem atuantes, de manterem essa qualidade, a sua excelência e buscarem mais agilidade, serem mais competitivos no mercado. É claro que a IA hoje, como você bem comentou, ela traz situações para a nossa vida como um todo, não é só no ambiente corporativo. A nossa vida pessoal também, ela é impactada e facilitada por isso. Hoje, você tem ferramentas de IA que consegue te indicar lugares para você ir, viagens para você fazer, ou sugestão de pratos que você ainda não experimentou com base na sua descrição de gosto, de preferências, de prioridade, daquilo que você está buscando. Então, aqueles filmes que nós víamos futuristas, né? Pois é, tá batendo aí na Tá porta, batendo na né? porta. Então, cada vez mais a gente vai ter dispositivos inteligentes, inclusive dentro de casa. Já é uma realidade hoje. A ideia da casa inteligente já são tecnologias bem acessíveis, inclusive, de você poder interagir por voz ali, né? Apaga a luz, acende a luz, diminui, modo cinema e afins, né? Já é uma realidade. Hoje você tem eletrodomésticos comuns, como uma geladeira, como uma cafeteira, que já tem inteligência embarcada também, de você poder selecionar uma receita, um cardápio num display, né, de você poder programar para que todos os dias, em tal hora, o café daquele tipo, naquela forma de preparo, esteja pronto. Então, enfim, eu acho que a grande questão estamos nesse mundo. A evolução, ela vai ser cada vez mais radical e cada vez mais rápida, por mais que haja, como a gente comentou aqui, as regulamentações, os projetos de lei, e que tem o seu valor, tem a sua utilidade, mas é um tipo de avanço que a gente não consegue parar. Então a gente precisa de saber lidar com ele, né? Principalmente no nosso caso de tecnologia, de profissionais na área de TI, de segurança, porque hoje as corporações precisam ser cada vez mais ágeis, tudo está sendo automatizado. Sim. Os processos manuais hoje, eles estão restritos só àquilo que realmente é necessário ser feito por pessoas, e cada vez mais tecnologias que buscam tornar tudo, é, é, como se diz, né? Rápido, fácil, automatizado, tem tomado espaço. Então, esse é o contexto que a gente está O hoje. mercado hoje não tem tempo a perder. É o Não que tem tempo eu para acho que perder. essa é a frase que eu mais falo aqui nesse podcast. O mercado hoje não tem tempo a perder. E Exatamente. quanto mais rápido, dinâmico as coisas forem, e só vai cada vez ser mais, as coisas elas vão seguindo um caminho mais tranquilo, que é o Perfeito. caminho para o futuro, né? Você falou sobre as inteligências, eu estava olhando um artigo sobre formas de se usar a inteligência artificial, de como as pessoas estão fazendo. Certo. Do tipo, pegar as coisas que tem na geladeira, colocar lá e pedir uma receita. E a inteligência artificial montar uma receita de acordo com o que a pessoa tem. A Exato. facilidade, ela chega, às vezes, até de forma cômica, né? Minha filha mesmo adora uma inteligência artificial para criar suas fotos, aquelas coisas todas. Mas é algo que, pra gente, era coisa de filme, Verdade. né? Verdade. Então,
Tava contando para eles como que a gente usava disquete para salvar às vezes um joguinho, uma música, gastava Sim, vários disquetes para isso, e hoje é tudo muito rápido, muito verdade. fácil, tudo ali na mão. E pegando nesse caminho, quais são as ações para o futuro que você acha que vão ser mais, como que eu posso falar? Que vão ter mais impacto em relação a essa parte de inteligência artificial? Quais são as áreas que vão ser mais impactadas? É difícil definir quais são as áreas, porque a gente já viu aqui sobre esse poder da IA de influenciar e de direcionar praticamente qualquer vertical de atuação, né. Hoje, falando de hoje para a gente ir para o futuro, né, eh, Sim, sem dúvida, pelo menos pelos movimentos que a gente tem visto, principalmente na internet, as áreas que estão sendo mais impactadas é a área do criativo. sim, Da produção de conteúdo. Mais uma vez, não quer dizer que, nós não vamos precisar nunca mais de pessoas para desenvolver esses trabalhos. E até porque, deixa eu até fazer um parênteses aqui, eh, nem todo cliente, nem toda empresa quer fazer ela mesma. A gente tem que lembrar que tem muita empresa, tem muito cliente que ele paga pela comodidade de não ter que se preocupar com aquela área operacional sim, e poder focar só no estratégico do seu negócio. Então não quer dizer que a IA permitir o usuário desenvolver as próprias ferramentas e os próprios conteúdos que ele vai querer fazer isso. Então, na verdade, mesmo hoje, empresas podendo ter profissionais próprios em determinadas áreas, elas preferem terceirizar, pagar uma consultoria, fazer um trabalho. Então, a gente não precisa de pensar que esse aspecto do mercado ele vai deixar de existir. Mas hoje a parte do criativo, sem dúvida, é a que tem sofrido maior impacto, no nosso contexto, porque as principais ferramentas de IA que se popularizaram são nesse sentido, de criação de conteúdo, né. sim, Mas mais para frente, sem dúvida, a IA ela vai impactar, toda a área de tecnologia, especialmente dentro da minha especialidade aqui, que é a segurança eletrônica. Hoje, dispositivos analógicos ou dispositivos que só fazem o básico, eles vão perder espaço cada vez mais no mercado, porque as empresas buscam por inovação, buscam por maneiras mais inteligentes e eficientes de desenvolver, os seus negócios. Então, câmeras com inteligência artificial embarcada ou softwares que aplicam as inteligências em câmeras convencionais, tem cada vez mais demanda. A gente vê isso inclusive no governo. Boa parte das licitações hoje que saem na área de segurança eletrônica já prevê algum nível de análise de vídeo de inteligência artificial nos seus dispositivos. Então não é só o mercado privado, porque muitos parceiros às vezes pensam que é só grandes clientes finais, grandes indústrias, né, que vão adquirir esse tipo de tecnologia. Pelo contrário, você tem hoje fabricantes que buscam popularizar a inteligência artificial nos seus dispositivos, tendo esses recursos em dispositivos de entrada. Então, desde projetos residenciais, né, até normalmente as grandes empresas consomem e vão cada vez mais ter aderência porque descobriram o valor que a IA gera na segurança eletrônica como um todo, né. Então, é uma área que você aí que é instalador, que é revenda, integrador na área de segurança eletrônica e ainda não trabalha, né, com CFTV, com IA, com análise de vídeo e outras tecnologias inovadoras, é o tempo de você rever a sua atuação e embarcar nessa possibilidade, porque cada vez mais os próprios clientes finais estão exigindo. Eu já trabalhei com algumas consultorias aonde o cliente final exigiu que a solução tivesse inteligência artificial para XYZ funcionalidades e facilidades para ele, né. A área de automação e de IoT também, ela vai ser cada vez mais influenciada por IA, de você poder treinar os algoritmos e os dispositivos às preferências do usuário.
Então, tem um conceito na IA que é o aprendizado de máquina, né? Então, principalmente em dispositivos de visão computacional, eles vão analisando os comportamentos, os perfis, ele vai analisando a rotina, os hábitos ali de pessoas, ou de veículos, ou de animais, né? Ou de objetos, e eles vão coletando esses comportamentos e otimizando os processos, otimizando os analíticos, otimizando as medições, os indicadores e até mesmo em alguns casos comerciais as ofertas, né. Então, até tudo bem que a gente já tinha a oferta de produtos com base na nossa preferência sem a IA. Hoje isso vai ficar cada vez mais potencializado, né, então, com base no seu perfil de consumo, seja na internet ou não, porque, o perfil de consumo hoje inclusive é coletado por câmeras, é cole Sim, então, é coletado por quiosques que são aplicados para você fazer pesquisa de satisfação, então, hoje não tem jeito, né, você é monitorado e dados são coletados o tempo todo. Mas hoje você receber ofertas personalizadas com o seu perfil de consumo, de interesse, de hobby, vão ser cada vez mais frequentes. Agora, principalmente na palma da mão, porque a vitrine se transformou, o celular se transformou numa grande vitrine para nós, né? sim. Então, essa área de consumo, de varejo, hoje, inclusive, até contar um case aqui, eu acho que a gente vai ter tempo. Contar, Temos tempo. contar Vai lá, conta, um case adoramos interessante histórias. nessa parte de IA. Eu participei de um projeto de um cliente que tem uma casa de construção. Esses grandes varejistas de material de construção lá no Rio de Janeiro, né? E ali ele tinha umas centenas de câmeras analógicas fazendo um monitoramento convencional, basicamente visualização e gravação de imagem, e a gente começou a fazer uma prova de conceito com ele, com dispositivos com IA. E esses dispositivos eles permitiam a contagem de pessoas, então ele sabia quantas pessoas entraram e saíram no estabelecimento dele, quantas estavam lá dentro em tempo real, e o perfil desse público, se eram mais homens, se eram mais mulheres, se era um público mais jovem, se era um público mais idoso, se tinha a porcentagem de crianças nesse estabelecimento. Tinha tecnologias de mapa de calor com estimativa de pessoas, então ele indicava nos corredores aonde tinha mais ou menos presença de pessoas ali, de forma que ele poderia reposicionar os produtos, colocar itens que ele queria dar uma vazão mais rápida no estoque dele próximo a essas áreas que tinha um alto fluxo de pessoas, né? Porque não é só então tá para vender rápido, coloca perto do PDV, do caixa. Não, você pode distribuir isso dentro da sua loja usando tecnologias que vão facilitar a sua vida, né. Foi aplicado câmeras, termográficas também para poder monitorar a temperatura de alguns itens pela gravação da imagem, então foi um trabalho bem completo com várias funcionalidades aplicadas. E dentro dos relatórios que o sistema gerou, ele percebeu que a porcentagem de crianças que iam até o estabelecimento eram grandes. Então, o sistema ele mensurava a idade, a faixa etária aproximada das pessoas, né. E ali ele viu que tinha uma porcentagem de crianças muito grande. Então, o que que ele viu com isso? Que os pais, normalmente, quando iam fazer as compras, costumavam levar os seus filhos. Saía da escola, pegava a criança, ia lá, comprava. Eu lembrei que eu tenho que comprar algo para casa, vou ver o preço de um porcelanato, não sei, enfim. O que que ele fez, a sacada dele? Ele criou um espaço kids dentro do lugar, da casa lá de construção civil. Então ele separou, reservou um espaço, colocou lá um brinquedão, né, que as crianças adoram, né, e pôs um monitor lá para cuidar das crianças, com que objetivo? De que, primeiro, as crianças queiram ir lá. Então: "Ô papai, mamãe, eu quero ir lá no brinquedão, que dia que a gente vai lá? Eu quero brincar". Então ele trouxe esse apelo para que as próprias crianças pudessem, né, ali, motivar os seus pais a voltar lá, e também para que as crianças deixassem os seus pais comprarem. Por quê? Casa de construção não é tão divertido para as crianças. Então, às vezes, o pai ou a mãe ali estava tendo que olhar uma série de itens para comprar para sua obra, para sua reforma, e a criança: "Estou com fome, quero ir embora, aqui é chato". Então ele criou essa ambientação para que os pais ficassem mais à vontade. E dentro do período que ele mensurou, que ele implantou esse espaço kids, até o último relatório que ele havia tirado, ele tinha crescido o faturamento dele mais de 12%.
só nisso, só de criar um espaço Kids, que o gatilho para a estratégia foi uma inteligência artificial capaz de mensurar essa realidade demográfica do público, do perfil do público desse cliente. Então esse é um dos cases bem legais que eu participei, dentre outros, que a gente percebe que o uso correto e responsável, claro, da inteligência artificial, ela pode ir muito para além da segurança e trazer outros valores e outros ganhos para o negócio do cliente. E aí o projeto se pagou pelo aumento do faturamento que promoveu, ao ponto do cliente depois replicar essa mesma estratégia para outras unidades que ele tinha dessa casa de construção. Então, a grande questão é, saiba trabalhar com a IA, o famoso pense fora da caixinha, né? Nunca foi tão necessário hoje, porque abre múltiplas aplicações para você usar, de repente, os mesmos dispositivos ou a mesma tecnologia para agregar valor de outras formas ali para o cliente, né? Então esse é um dos cases legais que eu pude participar do sucesso que a IA trouxe ali para o negócio, né? O mercado ele está sempre em evolução. Eu acho que aquele mercado estático que nós tínhamos, que era completamente hierárquico, né? Que Isso, era ali isso. a instituição, embaixo, os cargos maiores e descendo até chegar ali no fim, Uhum. ela se desfez. Hoje em dia o movimento ele é muito grande. Embora exista a hierarquia dentro das empresas, aquilo ali precisa ser trabalhar tudo junto. É um organismo vivo hoje. Se a gente Verdade. for olhar o mundo, falando em qualquer aspecto, é um organismo vivo e ele precisa trabalhar ali de forma interdependente um do outro. E a inteligência artificial, ela vem trazendo uma oportunidade de crescimento para muitos profissionais, Sem né? dúvida. Essa parte, antigamente eu levava, sei lá, 1 hora para criar um conteúdo bom. Hoje eu consigo muito mais fácil, direcionando exatamente como eu quero, sabendo sobre o que eu vou falar, tendo know-how daquele conteúdo, mas eu consigo hoje, em 1 hora, eu consigo criar 4, 5, 6 postagens com conteúdos extremamente ricos, com embasamento, porque eu sou a louca dos embasamentos, né? Adoro uma bibliografia, mas trazer um conteúdo muito rico e melhorando a minha entrega hoje. Então a gente vai conseguir enxergar aqui profissionais que eles abraçam isso em vez daquela coisa do não gosto da modernidade. Porque é o que a gente mais vê, principalmente em empresas antigas. Pessoas que não dão o braço a torcer para as novidades do mercado. E são empresas que vão ser engolidas e não vai demorar. Exatamente. Você me fez lembrar agora, tem uma série que chama Apostando Alto, que tem é uma série de startups, né, que a ideia é justamente essa. E tem um dos episódios que tá havendo uma apresentação de uma inovação tecnológica, assim, num evento, e aí entra um senhor de idade, e ele começa a se manifestar ali de que aquelas tecnologias iriam destruir o emprego dele e a renda das pessoas da geração dele, né. E ele falando que, eh não poderia ser assim, porque as pessoas não podem ser dispensadas, né, não podem ser substituídas. E, enfim, aí na resposta que a pessoa que estava ali fazendo a apresentação ela traz, primeiro é uma reflexão. Se a gente sempre censurasse os avanços tecnológicos, quanta coisa que hoje é extremamente positiva e útil a gente não teria conquistado, né? Seja de mobilidade, de logística, de compra, de lazer, uma série de coisas nós não teríamos se a gente tivesse esse medo, esse pavor da evolução tecnológica. Então, inclusive ela até a moça que estava lá até citou, né, esse exemplo de que, até o transporte que hoje levaria esse senhor para o trabalho dele de maneira rápida e ágil, não existiria se as pessoas não tivessem essa coragem de encarar a evolução tecnológica, né. Mas aí ele dá uma resposta interessante. Ele reconhece de fato essa importância, mas diz que a gente precisa encontrar o ritmo certo das coisas. Sim. Então, assim, é importante a evolução tecnológica, é útil, é necessário. A gente já viu todas as facilidades, os avanços que essa transformação digital trouxe para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, existe o ritmo certo das coisas
para que a gente consiga levar tudo em conjunto. E eu comento isso pelo que você falou. Hoje a IA ela tem quebrado alguns paradigmas, tornado tudo mais horizontal e criado essa orquestração, né. Então a gente consegue juntar o antigo com o novo, a gente consegue modernizar as coisas que já aconteciam de uma determinada maneira, para que sejam mais inovadoras e produtivas daqui para frente. A gente consegue engajar esses profissionais que vêm de uma atuação mais tradicional e dar oportunidade para que eles possam também fazer parte dessa nova onda tecnológica. Então a gente não precisa ser a as pessoas malvadonas e frias, né, então, deixa aquilo que é antigo para trás, morreu, acabou, é olhar aqui para frente. Não, a gente consegue, eh, transformar o mundo de maneira democrática, né, por assim dizer, ou seja, a gente vai, fazer as coisas acontecerem, mas sem deixar para trás aquilo que foi tão importante até aqui. Então, por isso que eu acredito muito em não é reinventar, mas em modernizar as coisas. Não é simplesmente criar o novo, mas a gente, inovar naquilo que já existe e de forma que a gente possa abraçar o maior número de pessoas, tecnologias e possibilidades daqui para frente, né. E é isso, eu acho que, a gente precisa de olhar com bons olhos para isso, e os benefícios que isso vai trazer. Até porque a gente já viveu isso em outras épocas, né. Teve gerações que foram contra a internet, né, achava que a internet era um bicho-papão, algo que ia acabar com o mundo, né. Hoje você tem a possibilidade pela internet de fazer uma criança lá na comunidade ribeirinha, no interior do norte, estudar à Sim. distância. Não só, cursos profissionalizantes, faculdade, mas o próprio ensino básico mesmo. Hoje você pela internet consegue conversar com um parente seu que está distante, que antes você dependia de carta ou de chegar no Natal para conseguir viajar para onde ele mora e estar com ele. Hoje você não só troca mensagem em tempo real, mas faz uma chamada de vídeo. Não é a mesma coisa de estar presencial, mas já serve para matar a saudade, coisa que antes você não podia, né. Então hoje acontece algo do outro lado do mundo e em milissegundos já pode chegar no seu telefone e você tá atualizado das tendências, das possibilidades. Então, a nossa vida comum, ela foi muito facilitada pela evolução tecnológica. As empresas e os negócios foram transformados e se tornaram mais produtivos com a evolução tecnológica. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter para a IA. Não, mais uma vez, não um olhar de medo, de pavor, de resistência, de preconceito, né, mas um olhar de como que eu posso aproveitar isso na minha carreira e na minha vida, me tornar mais produtivo, mais eficiente, eh levar para a IA o que é mais operacional e ocupa meu tempo e me tornar um profissional cada vez mais estratégico naquilo que eu estou entregando. Então, dá para trabalhar em conjunto com a IA, dá para utilizá-la em nosso favor, ao invés de pensar que ela vai dispensar a nossa vida, a nossa atuação. Não vai, de forma É, alguma, né. exatamente. Até porque, tendo um equilíbrio, nós conseguimos resgatar coisas que ficaram lá atrás também, Sem né. dúvida, A IA, ela nunca vai trazer essa parte humana, ela nunca vai ter o feeling que uma não tem pessoa tem como. ali na hora de conversar, mas ela vai te poupar tempo para te dar mais oportunidades de você usar essa parte mais emocional, mais humana dentro do teu negócio, porque hoje o mercado ele é extremamente emocional. As marcas hoje elas vão trabalhar com todo o lado emocional e se você não souber encantar ali com o sentimento do outro, criar esse desejo, a inteligência artificial ela não vai fazer. Ela pode até te falar, olha, você vai passar por aqui, 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 mas aquele feeling, o start que precisa, ele é humano, Ela não não, tem a não tem sensibilidade como. que é necessária. E aí você tocou num ponto muito importante. E olha como que as coisas sempre voltam. É por isso que a gente não pode ignorar, as oportunidades de aprendizado que surgem para a gente. Porque assim, já vem um tempo que o mercado vem falando da importância dos profissionais se preocuparem com habilidades que não são necessariamente técnicas, né? De você exercitar a empatia. As soft skills. Exatamente.
Exatamente. Então, hoje com a IA, isso vai ser cada vez mais valorizado, inclusive. Então, desde lá que a gente já ouvia nas dicas de entrevista de emprego, até lá atrás que falava da importância de você saber trabalhar em equipe. Então, desde esses primeiros conceitos que a gente vem sendo educado, até esses mais sofisticados, né, das habilidades relacionais humanas, isso é cada vez mais valorizado e necessário no mundo em que as atividades operacionais vão ser cada vez mais automatizadas e delegadas. Então, mais uma vez, volta no ponto que a gente está conversando. Você, como profissional, você, pessoa, não vai ser substituída. Vai se você parar no tempo. Sim, Se você criar uma resistência, né, fazer uma militância contra a IA e simplesmente deixar com que o mundo avance e você fique para trás. Você e o seu negócio, a gente está falando de vida comum e de vida corporativa, né? Mas se eu sou um profissional, como você falou, que tem essas habilidades, que agrego valor, que eu sou estratégico, que eu gero resultados, e que eu tenho a capacidade de me adaptar. Então, adaptabilidade. A gente, desde que o mundo é mundo, a gente ouve sobre isso, a importância da adaptabilidade, né? sim. Então a gente volta lá nos conceitos primários, né, da carreira profissional, do perfil de um colaborador que realmente agrega valor para o negócio, de você ter um olhar humano, de você ser orientado ao cliente. A gente sabe que hoje negócios são feitos por pessoas, então tem até nas redes corporativas aí é falado muito isso, né? Quem não entende pessoas não entende negócios, né? Sim, Porque sim. negócios são feitos por pessoas. Então, E para e pessoas, é o para que as pessoas pessoas. às vezes Perfeito, esquecem. É perfeito. o que eu falo muito com os meus mentorados é isso. Uma empresa ela é feita de pessoas para pessoas. Quando a gente esquece isso, e é nesse ponto que as pessoas esquecem, porque se a gente for pegar ali um período pós-guerra, que foram os nossos pais, nossos avós principalmente, num período pós-guerra, onde o mercado é extremamente agressivo e nós tínhamos uma hierarquia de instituição e embaixo pessoas seguindo a instituição. E hoje eles conseguem enxergar algo em que o indivíduo ele tem um posicionamento maior do que a instituição, porque hoje precisa de uma pessoa abrir a boca e as pessoas concordarem com ela que derruba uma empresa grande. Hoje nós Verdade. temos isso. Então, nesse ponto, esse equilíbrio que existe hoje entre marca e a instituição e as pessoas, elas vão trazer esse ponto de que nós precisamos focar na pessoa. Exatamente. Tanto é que as próprias marcas têm criado uma identidade. A gente tem várias marcas aí que criou literalmente um personagem. A marca ela se posiciona como tenta se posicionar como indivíduo. Nas próprias Sim, interações nas redes sociais, fala ali em primeira pessoa. Então a sim. Aí a gente gente vai vê ter um branding completamente isso, construído. essa humanização do atendimento, da marca. Então falou tudo. Inclusive, até na própria carreira técnica, porque tem muitas pessoas que falam assim: ah, não, eu quero seguir uma carreira técnica para não ter que lidar com gente, né? Aí eu Não dá. descobri que o que eu mais faço é lidar com gente. Exatamente. Não dá mais, porque mesmo que você esteja atuando operacionalmente na técnica, aquilo que você está produzindo vai ser para pessoas, igual você falou. Negócios são feitos por pessoas e para pessoas. E aí eu lembro até de um caso curioso. Eu trabalhei numa fabricante, numa indústria, né? E lá tinha o pessoal do P&D, né, os engenheiros ali, desenvolvendo as tecnologias, os produtos. E um dos produtos que foram desenvolvidos, assim, tecnicamente maravilhoso, usando as melhores ferramentas, as bibliotecas, assim, uma programação maravilhosa, assim, o mundo ideal da tecnologia, perfeito, aquela coisa de invejar os programadores, assim, sensacional. E aí foi apresentada a tecnologia e etc. Todo mundo bateu palma, todo mundo da técnica, né? Nossa, sensacional, é isso, é o futuro, é avanço, funcional e tal. Beleza. E aí foi colocar esse equipamento para testar num condomínio. E colocou o equipamento, e aí, de repente,
pessoal reclamando, não, mas isso aqui não funciona, isso aqui é ruim, não, mas por que que tirou o antigo que funcionava bem, que já estava aqui há 30 anos rodando e tal? E aí quando foi ver, qual que era o problema? A interação com o usuário não era intuitiva. Tinha pessoas que não eram familiarizadas com tecnologia que tinham que interpretar um ícone, que aquele ícone era o ícone de digitar senha, que aí tinha que clicar aqui e ali para poder ligar para a portaria. E simplesmente as pessoas ficavam travadas em frente ao equipamento. Principalmente as pessoas que não são familiarizadas com tecnologias. Ou seja, tecnicamente incrível, mas não serve. Não Essa adianta. história me lembrou um livro que chama Inspirados, não sei se você já viu, Não. mas ele vai falar sobre construção de produtos. Ele é muito voltado para a parte de Product Manager. E o início exatamente é o relato de um cara, ele trabalhava em uma grande empresa e eles fizeram um produto que era perfeito. Era assim, era tudo que o mercado precisava. Até que eles soltaram o produto e não venderam nada, porque o mercado precisava na cabeça dele, ele não fez nenhum teste, Perfeito. né? Então, a gente tem que acompanhar isso, tem que entender, não é o que eu quero, é o que o mercado quer. E aí que a gente entra nessa parte de dar para equilibrar a inteligência artificial com as pessoas. Porque a inteligência artificial ela vai analisar dados, mas quem geram esses dados somos nós. Exatamente, exatamente. E a própria interpretação desses dados de maneira direcionada para o negócio são pessoas que vão fazer. No final das contas, a tomada de Sim. decisão é feita por pessoas que, a partir dos dados gerados, gera-se uma interpretação de acordo com as expectativas, né, os alvos do negócio, e isso vai ser direcionado num planejamento, numa tomada de decisão feito por pessoas. Então, esse fato que eu citei, ele serve para ilustrar, né, o que a gente vem comentando de que mesmo o cara que quer ser um programador, um engenheiro ali atrás do PC, desenvolvendo, não quero lidar com gente, ele vai ter que lidar com gente. Vai, não Porque tem como fugir, não. o software que ele vai desenvolver, ou o produto que ele vai desenvolver, não importa. Lá na frente vai ter uma interface com pessoas que vão operar, que vão interpretar, que vão utilizar. Então, se ele não se preocupar em entender pessoas, lidar com pessoas, dialogar com os potenciais usuários daquilo que está desenvolvendo, a chance dele fazer algo que tecnicamente pode ser incrível do ponto de vista de P&D, mas que lá na ponta o usuário vai achar ruim, é muito grande. É muito Exatamente. grande. E uma das áreas que mais tem crescido nessa parte tecnológica é a parte de UX. Exatamente, vem para poder evitar esses problemas de conseguir lançar ferramentas maravilhosas que ninguém quer usar. E hoje é tudo nos detalhes, né? Sim. Eu mesmo, recentemente, eu instalei um aplicativo no meu celular de um cartão de benefícios lá, né? E aí, olha como é simples uma coisa que me irritou. Na hora de fazer o cadastramento lá, que você vai colocar os seus dados pessoais, né? Na parte de data e de cidade e estado, você tem que clicar e rolar todos os estados até achar o Nossa. seu. E a parte de data é aquele que você tem o número de 1 a 30, de 1 a 31 e tem que achar o seu, o mês de janeiro. Aquilo me deixou desesperado. Não, Falei, e não, aqueles eu que só quero só te dão, digitar. e aqueles que te dão a possibilidade do mês, do Aham. calendáriozinho do Você tem que mês, ficar e você voltando. tem que voltar, tipo, 30 Horrível, anos para horrível. conseguir achar sua data de Exatamente. nascimento. Então, exatamente. Então, e olha que interessante, pode ser até que essas maneiras sejam tecnicamente mais complexas de desenvolver. Não tô dizendo que é, mas de repente a parte técnica se orgulhou, pô, eu consegui fazer, mas para mim foi horrível, foi desesperador eu ter que ficar rolando ali para poder colocar dia, mês, ano e depois achar o estado no meio de um monte de estado. Então, são coisas simples que a gente vem comentando, né? Que precisa de ter pessoas pensando na tecnologia para pessoas. Isso a IA não vai substituir. Não, não vai Isso não substituir. tem jeito. Tem um caso que é da Amazon. A Amazon, ela estava vendo que eles estavam perdendo muitas vendas e ninguém entendia o porquê.
Acontece que você, antigamente, você tinha que preencher um formulário, fazer um cadastro gigante para você conseguir comprar algo. As pessoas desistiam. Aí o que a Amazon fez? Ele inverteu o processo. Você escolhe o que você quer comprar. Depois que você está com seu carrinho pronto, aí você vai preencher. Ela vai te gerar o desejo de já ter aquilo em mãos, aí você vai preencher um formulário da forma que for, porque você quer aquilo. Então, ela não te traz essa insatisfação. E tudo isso é medido através de dados entregues por pessoas, né? E eu estava lembrando aqui, há uns 4 anos atrás, eu fiz um curso pela PUC do Paraná. E o curso era um workshop, chamava Eu Robô, falando exatamente sobre a parte de soft skill. Existe um fórum mundial em que eles relatam, todo ano eles fazem quais são as 10 características que um profissional do futuro precisa ter para conseguir evoluir para os próximos 5 anos, Legal. né? Daqui 5 anos, quais são as características que mais vão ser cobradas? E se você pega, eu não vi a lista desse ano, mas a dos 2 últimos anos atrás, pelo menos 8 eram soft skill. A hard skill, ela tem o seu lugar? Claro que tem. Conhecimento, aprendizado sempre é muito bom. Mas a soft skill, ela é o que vai ditar o mercado. Perfeito. Então, fica aqui o apelo, né? Então, eu vou ter aqui, né? Fica aqui o apelo. Você, profissional, preste atenção. Independente da sua área de atuação, independente do seu cargo hoje, da sua função, da sua vertical de negócio, aprenda a lidar com pessoas. Foque nas soft skills, desenvolva o seu perfil comportamental, as suas habilidades estratégicas de lidar com pessoas, com negócios, porque não só a IA é um grande gatilho para que você foque nisso, para sua carreira, para a sustentação da sua vida profissional, mas outras ondas, outras ferramentas, outras evoluções tecnológicas que certamente vão chegar e vão chegar rápido, porque hoje a transformação digital ela é no piscar de olhos, ela vai exigir de você se adaptar e se reinventar. Então não seja pego de surpresa como de repente você foi pego de surpresa hoje com a tomada da IA aí no meio, nos meios tecnológicos. Então, foque nas soft skills, nas suas habilidades, no seu perfil comportamental, porque aquilo que era dito lá atrás, como eu comentei aqui, né, desde aprender a trabalhar em equipe até as habilidades mais requisitadas hoje, é o que vai fazer a diferença. Trabalhos operacionais vão ser cada vez mais automatizados, cada vez mais digitalizados, mas no final das contas, quem sabe pensar no negócio para pessoas é que vai sobreviver, é isso? É isso Então fica mesmo. aqui o nosso apelo, hein? Jean, nosso tempo está acabando, infelizmente, porque o Perfeito. papo está uma delícia. Mas eu agradeço muito sua participação aqui. Se quiser deixar o contato para as pessoas te procurarem para entender um pouquinho mais sobre esse mundo, deixa aí seu contato para eles. Perfeito, ó, para mim foi uma felicidade estar aqui. Obrigado aí, Linkcast, pelo convite. Obrigado aí a você que acompanhou esse episódio, né? Espero que tenha sido útil aí para o seu entendimento da IA, ter criado insights para você se reinventar, se adaptar, quebrar alguns paradigmas também sobre esse mundo conectado e digital que a gente está vivendo. Meu Instagram é Jean com JH Almeida 1, um numeral. Depois seguem lá, eu tenho compartilhado justamente alguns insights, algumas perspectivas sobre carreira, sobre tomadas de decisão, de negócios, né? E sucesso para nós, né? Nesse mundo Sucesso, conectado, claro. vamos para cima. Ótimo. E obrigada por você estar aqui com a gente. Aproveita, assiste os episódios anteriores, que tem muito conteúdo. E ó, não tá na hora de ficar parado, não. O futuro é a partir de agora. Eu agradeço você pela presença e eu te espero no próximo Linkcast. Obrigada.